Nós vamos, nesse momento, ler a palavra lá no capítulo 2 de Neemias. Neemias, capítulo 2. Abra sua Bíblia. Hoje é o quarto dia da campanha. Em 2023, eu quero andar na direção de Deus. É uma oração, né? Todas as campanhas a gente procura colocar uma frase de oração. É uma oração que a gente repete aqui, pelo menos durante essas 7 quartas-feiras, nós vamos repetir essa oração. Em 2023 eu quero andar na direção de Deus. E nós vamos aqui destacar o texto para a nossa meditação nessa noite. Capítulo 2 do do líder Neemias, que não deixa de ser profeta porque escreveu esse livro, né, que leva o seu nome. Capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler até o verso 4. Creio que deu tempo para todo mundo achar. Quem já achou aí, diga amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Aleluia. Eu encerro aqui a leitura, mas peço para você manter a Bíblia aberta. Eu quero destacar aqui nessa passagem bíblica a oração de Neemias e tudo aquilo que aconteceu depois desta oração. Eu creio que aqui, não só nos versículos que nós lemos, mas até nos versículos seguintes, nós encontramos nesse texto uma direção de Deus para a vida de Neemias. E que eu gostaria, juntamente com a amada igreja nessa noite, aprender algumas coisas que estão aqui escondidas e que o Espírito Santo pode nos revelar nessa noite pela palavra. Eu quero destacar um tema. Nesse texto, eu quero colocar um tema: uma direção extraordinária. Qual é o tema da noite? Porque a direção de Deus sempre será extraordinária. Então, nesta noite, eu quero destacar essa palavra extraordinária. Uma direção extraordinária. Direção de Deus sempre será uma direção extraordinária. Eu queria falar um pouco sobre essa palavra. O que seria para você extraordinário? É bem comum usar essa expressão para elogiar alguém. Você está extraordinário ou extraordinário. Seria uma questão de destacar, ressaltar alguma coisa bonita ou alguma coisa que se fez importante, algo extraordinário aconteceu. A gente usa essa expressão,
Mas a palavra extraordinário ou extraordinária também pode ser algo que aconteça fora do cronograma previsto. Então, uma reunião extraordinária. O que é uma reunião extraordinária? É uma reunião que não estava marcada. É uma reunião que não estava agendada. Então, eu creio que essas definições vão fazer com que você tenha um entendimento melhor sobre a palavra extraordinário e extraordinária. Serve tanto para elogiar algo, para destacar algo, como também serve para mostrar alguma coisa que aconteceu fora de um cronograma ou de um tempo programado. E aí eu quero aplicar essa palavra dentro desse texto. E também quero aplicar na sua vida. Essa palavra extraordinário, tanto do lado do elogio, tanto do lado de uma coisa que se destaca, como também no sentido de ser algo que aconteça de forma inusitada, não planejada, não marcada, não agendada. Eu quero também aplicar isso na sua vida. Porque o nosso Deus é o Deus que faz coisas extraordinárias. Eu quero que você aprenda isso nessa noite, e aí em todos os sentidos da palavra, tanto uma coisa que se destaca, uma coisa que é bonita, uma coisa que é excelente, como também como algo que não vai estar na agenda, não vai estar na programação, mas o Senhor vai fazer de forma extraordinária. E o que é algo extraordinário dentro dessa visão de cronologia? É algo que você, meu irmão, estava esperando para tantos anos, algo que você estava esperando para tanto tempo, aí o Senhor fala assim: não, eu vou fazer algo extraordinário na sua vida. Não vai demorar tanto. Então receba essa palavra aqui nessa noite, que aquilo que Deus programou para a sua vida vai ser algo extraordinário, que não precisa estar num cronograma, não precisa estar numa agenda, não precisa você esperar tanto. Deus opera de forma extraordinária. Oh, aleluia! E eu acredito que Neemias, ele precisava de algo assim. Por isso, ele precisava de uma direção extraordinária. Ele está numa situação em que ele sabe do que aconteceu, o que está acontecendo na cidade dele, que é Jerusalém. Ele sabe da situação catastrófica, de calamidade que está a sua cidade, e ele não consegue se conter. Ele não consegue segurar o choro, ele não consegue segurar a tristeza. E aquilo que poderia ser ruim, eu acredito até que ele se esforçou bastante para não aparentar, para não demonstrar isso ao rei. Ele não fez nenhum apelo emocional, ele não fez nenhuma chantagem emocional. Aquilo estava realmente partindo de dentro dele. Ele estava mesmo se sentindo mal por todas as notícias que ele tinha recebido acerca da desolação de Jerusalém. Ele estava arrasado, arrebentado emocionalmente, e ele não tinha como segurar. E eu quero provar isso para os irmãos. O próprio rei vai dar esse depoimento. O próprio rei falou assim: olha, eu nunca vi você desse jeito. Você nunca serviu vinho para mim desse jeito que eu estou vendo. E aí, mesmo que ele estivesse tentando esconder a tristeza, o rei declarou: eu sinto que você tem algo aí no seu coração, uma tristeza na alma. E irmãos, naquele momento em que ele foi pego, ele foi descoberto, ele podia estar esperando duas coisas: uma demissão ou a oportunidade. Ou ele receberia um castigo por estar daquele jeito diante do rei, como ele nunca tinha estado antes, poderia ser punido por aquela demonstração de tristeza, de abatimento. Ele poderia ser afastado do cargo, demitido, ou ele poderia ter uma oportunidade. E eu penso que até nisso Deus opera. Irmãos, existem situações na nossa vida, e eu sei que Deus está falando com muita gente aqui agora,
Existem situações na nossa vida que você não entende o porquê que você está chorando. Eu penso que Neemias estava desse jeito. Ele não estava entendendo, querendo engolir o choro, querendo esconder o choro, querendo manter o choro em oculto para o rei não pegá-lo, para o rei não detectá-lo. Ele tentou disfarçar o máximo que ele pôde, mas ele foi descoberto. Então, aquele choro que poderia ser para a sua ruína, para o seu fracasso, acabou sendo um trampolim para uma obra tremenda que Deus desencadeou naquele dia na vida de Neemias. Então, das duas, ou uma coisa ruim ia acontecer com ele, ou uma coisa muito boa, extraordinária ia acontecer. Mas a segunda opção que aconteceu, glória a Deus por isso. E eu entendo aí a mão de Deus na nossa vida, que muitos que estão aqui nessa noite não conseguem entender o motivo do choro, o motivo do pranto, o motivo da dor. Aquilo que ele recebeu de notícia não alegrou o coração dele. O que ele recebeu de notícia trouxe abatimento, trouxe tristeza. Pastor, como é que isso vai trazer algum tipo de benefício? Eu não sei te explicar, mas existem situações na nossa vida em que você vem à igreja arrebentado, vem para a igreja abatido, vem para a igreja chorando, mas você sai daqui com uma palavra de vitória, que é capaz de mudar tudo aquilo que está te fazendo chorar. Ele podia se esconder. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele podia simplesmente falar assim: estou passando mal. Diz para o rei que eu não posso comparecer diante da sala do trono. Diz para ele que eu não tenho condições de servir o vinho. Diz para ele que o meu semblante está abatido e eu não tenho condição de ir para a sala do trono. Mas ele enfrentou a si mesmo. Ele foi a si mesmo. Eu creio que ele tentou esconder o máximo. Mas aquilo que era para a sua ruína se tornou ali uma oportunidade que Deus criou para ele. E eu trago essa palavra para você nessa noite. Não deixe o abatimento te prender dentro de casa. Não deixe o abatimento te tirar da presença do rei. Mas que você se apresente na presença do rei. Porque quem sabe vai ser nesse dia que ele vai enxugar as tuas lágrimas. Quem sabe vai ser nesse dia que ele vai te dar uma palavra que vai mudar o rumo das coisas que você tem enfrentado. Nós não sabemos, mas olha o que aconteceu, a oportunidade apareceu, irmãos. Eu creio que Deus, ele faz essas coisas acontecerem, que parece algo tão comum, parece algo tão normal. Você vem para a igreja, você canta, você levanta a mão, você adora, você vem participar de uma reunião religiosa, e você vem, às vezes, cumprindo, talvez, uma devoção. É que você é uma pessoa muito certinha, é dia de culto, eu vou para a igreja, eu sou uma pessoa correta, eu gosto de estar na igreja no dia de culto, então eu vou para a igreja, e às vezes sem pretensão alguma, mas você vem, e Deus prepara aquele dia, para criar uma oportunidade. Aquele dia se torna uma grande oportunidade na sua vida. E Neemias, ele não sabia que aquilo poderia promovê-lo. Olha aí, irmãos. Quem sabe um dia que você vem e que tudo que você estava passando era para te colocar em casa. Tudo que você estava passando era para te colocar para baixo. Tudo que você estava passando era para te colocar em abatimento, em tristeza. Mas você levantou a cabeça: não, peraí, eu vou comparecer perante o rei. Eu vou cumprir a minha função. Eu não vou ficar em casa, eu não vou mandar ninguém servir o vinho. Eu vou servir o vinho. Eu vou para a igreja hoje. Eu vou adorar hoje, eu vou louvar hoje. Meu coração está sangrando, minha alma está chorando, eu estou quebrado por dentro, mas eu vou adorar.
Eu vou adorar porque na adoração, no louvor, eu vou servir o vinho ao rei, mesmo que ele pegue, mesmo que ele me descubra, mesmo que ele perceba que eu estou com minha alma arrebentada, eu estou quebrantado, choroso, eu estou destruído e moído por causa dessa notícia que eu recebi, não importa, mas eu vou adorar. E Neemias então ele entende que ele não pode passar a bola para outro, ele não pode simplesmente pedir alguém para substituí-lo, ele vai. E não é que a oportunidade apareceu? Porque no momento em que o rei percebe a tristeza, foi onde tudo começou. Porque aquele diálogo, irmãos, essa conversa aqui não seria comum. Isso aqui não é algo que acontecia todo dia. Não era de praxe, não era uma coisa corriqueira, um rei, um imperador, conversar com um copeiro. O rei só estende a mão e o copeiro entrega o vinho depois de provar. Nenhuma palavra. Mas olha o que acontece nesse caso aqui. Olha o que acontece nesse caso. O rei geralmente pega a taça de vinho depois de provada. O rei nem presta atenção na cara do copeiro. Nem olha para o rosto do cidadão. Ele estende a mão, pega a taça, o copeiro já provou, e a prática de provar o vinho, o copeiro fazia isso por conta de envenenamento. Né? Se você estudar um pouquinho a história aí de Roma, de alguns reis, alguns morreram envenenados. Era muito comum envenenar através da comida e da bebida. Então o copeiro bebia, provava do vinho e depois passava a taça. Era muito comum nem olhar na cara do cidadão. Pegava o vinho, bebia e pronto. Nenhuma palavra era dirigida ao cidadão, ao copeiro. Assim como toda a criadagem que servia ao rei. Copeiro, padeiro, cozinheiro, todos os serviçais, os vassalos, todos serviam ao rei e alguns não tinham nem... O rei nem olhava para a cara do cidadão. Mas nesse momento, o rei olhou e perguntou para ele: por que está triste o teu rosto? O que Neemias entendeu? Eu vou servir ao rei, mesmo com meu coração dilacerado, mesmo sentindo a dor que eu estou sentindo, eu vou servir ao rei hoje. Não vou admitir nenhum substituto, eu vou. Mas eu sei que o rei nem vai olhar na minha cara. Eu vou fazer de tudo para esconder a tristeza do meu coração, porque o rei não vai nem olhar para mim mesmo. Mas não é que naquele dia o rei olhou e viu e perguntou: por que está triste o teu rosto? Pelo que eu estou sabendo, você não está doente para estar com o rosto desse jeito. E o próprio rei chegou à conclusão e disse assim: isso aí não é tristeza, isso aí não é doença não. Isso aí é tristeza de coração. O rei detectou. O rei percebeu. Eu quero fazer uma aplicação aqui, aí, simbólica, de que quando nós comparecemos perante o rei, irmãos, às vezes você está num dia comum, num dia normal, mas é interessante que quando você comparece perante o rei num dia difícil, você pensa que Deus não está olhando, não? Deus está olhando para você. Parece que Ele não está olhando. Parece que todo mundo que está aqui está ocupando, vamos dizer assim, o olhar de Deus.
e parece que Deus não tem tempo para você. Mas saiba de uma coisa, que Deus está olhando o teu sofrimento, a tua dor, Deus está olhando as tuas lágrimas, Deus está olhando os teus choros, o teu choro. Então eu entendo que mesmo que não seria comum o rei prestar atenção no rosto de Neemias, mas naquele dia ele olhou, no dia da tristeza ele olhou, e eu quero fazer essa aplicação simbólica, que o rei Jesus, ele também olha para você quando você está triste, quando você está abatido, quando você passa por aquela porta ali, sentindo alguma dor, Ele está aqui, Ele está olhando por você. E eu tenho base bíblica para te afirmar isso, porque às vezes que Jesus entrou numa sinagoga, a Bíblia vai mostrar, e foram algumas vezes Jesus entrou na sinagoga, parecia que o olhar de Jesus era um olhar de raio laser, porque ele conseguia achar no meio dos frequentadores lá da sinagoga, ele conseguia achar uma pessoa enferma. Um dia ele achou uma pessoa que tinha a mão mirrada, e ele chamou e falou assim: vem aqui que eu quero te curar, e curou o homem da mão mirrada. Uma vez ele estava na sinagoga, ele achou uma mulher que andava encurvada e falou com a mulher: mulher, fica direito aí, se endireita. Aí a mulher se endireitou. Irmão, quando ele entrava na sinagoga, tinha muita gente lá que talvez não tinha problema nenhum, mas ele olhava para quem estava chorando, triste, doente, enfermo, endemoniado. Ele olhava, oprimido, deprimido, ele olhava. E isso me diz algo, irmãos. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, também olha quando você entra ali, passa por aquela porta, trazendo talvez uma enfermidade, trazendo talvez um flagelo, trazendo talvez um problema. Eu quero dizer para você que o Rei dos Reis, ele olha para você quando você passa por aquela porta chorando, triste, abatido. Você não passa desapercebido, como Neemias pensou: eu vou passar desapercebido. Não, o rei vai olhar para você e vai ver que você está precisando de um milagre. Quem precisa de um milagre nessa noite aí? Levanta a mão, glória a Deus. Eu quero dizer que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está aqui. Aleluia! Aquele que é rei, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele está aqui nessa noite. Neemias pensou que ia se esconder do rei, e muita gente pensa que o rei não está vendo, mas o rei está vendo. O rei está olhando o teu sofrimento, o rei está olhando a tua dor, o rei está olhando o que você está passando, e ele vai fazer alguma coisa, porque o rei não somente olhou, o rei não somente detectou o sofrimento, o rei falou para ele: o que você me pede? E eu quero dizer para você, o rei está aqui falando contigo a mesma coisa. Você chegou aqui sentindo uma dor, sentindo um tormento, uma preocupação, uma perturbação, uma enfermidade. Como é que você chegou aqui hoje? O rei não está só vendo, não. Ele também está falando contigo assim: o que é que você me pede hoje aqui? Aleluia! E eu acredito que nós estamos em maior vantagem do que Neemias, porque Neemias está diante de um rei dessa terra, você está diante do rei do céu. Neemias estava diante de um rei que era limitado, mas você está diante do rei que não tem limites. Neemias estava diante de um rei que não tinha muito recurso, mas você está diante do rei que tem toda a provisão que você precisa. Então eu acredito que nós aqui estamos em vantagem, porque nós não comparecemos perante um rei dessa terra, nós estamos aqui perante o rei que é do céu, e o rei do céu tem muito mais para mim, tem muito mais para você. O rei que é do céu tem provisão para a minha vida, tem saída para qualquer problema, tem solução, e ele tem cura para toda enfermidade. Quando eu olho para Neemias aqui, agora, o que me pedes? Eu sou
provocado, motivado a aproveitar essa oportunidade também. Porque o rei ofereceu para ele a oportunidade de pedir. Aí, o que ele faz? Quando ele diz, que me pedes agora? Ele vai falar assim, aí o texto vai dizer assim, no versículo 4, então orei ao Deus dos céus. Porque antes de pedir ao rei da terra, eu vou pedir ao rei do céu. Porque aquilo que o rei dessa terra tem para me oferecer, eu quero primeiro pedir ao rei do céu, porque ele tem muito, muito, muito mais para me oferecer. Antes de falar para o rei, eu quero falar com o meu Deus. E ele fala, aqui o texto fala que, então orei ao Deus dos céus. Eu orei a quem tem mais, a quem pode mais, a quem tem mais poder. Eu orei ao Deus dos céus. E essa oração foi uma oração relâmpago. Não foi uma oração programada. Foi uma oração extraordinária. E oração extraordinária, porque não estava no protocolo. Tudo aconteceu de forma inusitada, tudo aconteceu de forma extraordinária. Nada estava na agenda, nada estava no protocolo. Tudo foi extraordinário. Então, a oportunidade foi extraordinária, a oração foi extraordinária e a solução também foi extraordinária. E a direção também foi extraordinária. O que eu vejo aqui é que algumas coisas aconteceram, que aí eu quero agora só profetizar sobre a sua vida, de acordo com a palavra. Primeiro, ele pede ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Primeiro, eu quero lhe pedir que o Senhor me envie. Eu preciso dessa direção na minha vida. Então, primeira coisa que eu peço, já que o Senhor está me dando a oportunidade, eu já falei com o Papai do Céu, eu já falei com Deus primeiro, eu já coloquei diante do Senhor numa oração extraordinária, numa oração relâmpago, e agora eu estou me dirigindo ao rei. E aí, se é do agrado do rei, eu te peço o envio. O Senhor vai me enviar. Irmãos, nesta noite, eu quero dizer isso para você. Quer receber uma direção de Deus? Receba a unção do envio em nome de Jesus, porque quando Deus te envia para aquele concurso, você não só vai fazer a prova do concurso, vai passar na prova do concurso. A unção do envio é isso aí. Nessa noite eu quero liberar umas palavras proféticas para a tua vida. Se você almeja fazer algum concurso público nesse ano, Deus não vai só te permitir se inscrever, fazer prova, não. A unção do envio, o que Neemias está pedindo aqui é, me envia. Nessa noite, quando Deus te envia na direção de Deus para a tua vida, Ele te envia não para fazer a inscrição no concurso, mas para passar no concurso. Não te envia para aquela porta de emprego. Pastor, ora por mim, porque eu vou fazer uma entrevista de emprego essa semana. A unção do envio te envia para você chegar lá e não só fazer entrevista, mas passar na entrevista e ser aprovado lá no RGI, lá no departamento de psicologia da empresa. Eu quero dizer para você nesta noite, que quando Deus te envia, Ele já tem tudo preparado. Eu quero dizer para você, quando Ele te envia, ninguém vai se tornar obstáculo no teu caminho. Você vai passar por cima de todos os obstáculos. É o envio que Deus tem para a sua vida. Deus dá uma direção, aí você tem a unção do envio. Aleluia. Então primeiro ele pede, me envia, porque se o Senhor me enviar, eu sei que a porta vai se abrir, as coisas vão acontecer,
Aleluia. O rei disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando você voltará? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. O que o rei permitiu? Você vai tirar as férias que você quiser tirar. Vou te dar folga, vou te liberar para você fazer o que tem que fazer. E como é que eu vou? O senhor está me demitindo? Não, eu estou te liberando, porque eu vou mandar o recurso para você. E eu encontro isso, irmão, quando a direção de Deus vem sobre a nossa vida. Sabe o que acontece? Eu aprendi uma coisa, que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Pegou aí, Bê? Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Porque eu nunca vi ninguém que rala muito, ficar rico. Muita gente usa essa expressão: ah, eu estou rico porque eu trabalhei muito. Não trabalha nada, vive aí igual Marajá, fazendo nada. Eu quero dizer para você uma coisa, irmãos, que Deus liberou Neemias do trabalho. Você está liberado, você não vai trabalhar mais. Você pensa que Neemias decaiu, perdeu o salário, perdeu o emprego? Ele ficou mais rico, porque ele virou governador, ele virou alguém de maior posição do que ele tinha antes. Ele deixou de ser copeiro para ser um líder. E não faltou nada. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, irmãos. Porque você pensa que vai ter muito dinheiro se você trabalhar muito? Não, Deus cria oportunidade que você não vai trabalhar muito, mas vai ter uma remuneração maior do que você tem agora. Quem recebe? Só meia dúzia recebeu. Em nome de Jesus, irmão, receba. Glória a Deus. Aonde você vai ficar só no escritório, Maico? Só no escritório, no ar-condicionado, computador. De vez em quando você vai numa audiência lá, cá, mas... Porque quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Quem vive ralando. Neemias, me fala quanto tempo você precisa. O rei está falando aqui hoje. Vou te dar uma folga, mas não vai faltar nada na tua vida. Você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Eita glória! Aleluia! Oh, aleluia! Vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Alguém diz, mas essa matemática não bate. Essa matemática aí está errada. Não, mas não é matemática. Você também não precisa tentar entender esse negócio, não. Deus faz coisas extraordinárias e Deus faz isso. Você vai ver que algo vai acontecer, que você vai diminuir carga horária de trabalho e a tua remuneração vai ser maior. O que é isso, irmão? Isso é coisa de Deus. Isso é um Deus extraordinário fazendo coisas extraordinárias. Quantos recebem? Aleluia, vamos chegar lá, vamos lá. Oh, aleluia! Se é também do agrado do rei, aí ele já começou a ficar abusado, né? Porque ele pede uma coisa, aí o rei concede, pede outro, o rei concede, agora ele já está abusado. Ele já está na ousadia, ele já está na intrepidez. A Bíblia fala, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Acheguemo-nos confiadamente, ousadamente, com intrepidez ao trono da graça. Então ele está já agora sendo ousado. Disse mais, aí eu estou já caminhando aqui para o fim. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem... Deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, que eu vou ter que atravessar um montão de governo aí, um montão de rio, um montão de cidades, e eu vou passar por essa turma toda aí, para que me deem passagem até que eu chegue a ajudar. E é gente que vai querer roubar o que eu tenho, roubar meu material, porque ele está indo com material, ele está indo com provisão, ele está indo com ferramentas, e ele fica pensando assim, vou passar por um montão de governadores, de reis, que vão querer me assaltar, vão querer levar o que eu tenho. Então ele pede ao rei, me dê cartas, para eu passar no meio dessa
turma, e essa turma vai ficar só olhando, ninguém vai me atacar, porque eu tenho autorização do rei. Eu quero dizer que você tem autorização do rei. Às vezes a gente não tem algo documentado, a gente não tem um documento, mas algo espiritual eu tenho e você também tem, porque nós temos um respeito no mundo espiritual. Você lembra daquela menina que estava endemoniada, que era adivinhadora? A gente sabe que esses homens são servos do Deus Altíssimo. Aqueles demônios falavam por aquela menina, esses homens que nos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Aqueles demônios que tomaram conta lá de uns exorcistas, eles falaram assim: eu sei quem é Paulo, e eu sei também quem é Jesus, mas vocês eu não sei. Então tem uma autoridade sobre nós, nós somos reconhecidos no mundo espiritual. Eu não preciso de documento, não preciso de carta, mas existe algo que é espiritual que nós temos, que você tem. Você pode não saber, mas você tem. Se você aceitou Jesus, você tem uma credencial que te autoriza a passar no meio dessa turma. Com o Senhor, tem um louvor que diz assim, ó: com o Senhor eu salto muralhas, com o Senhor eu passo no meio de uma tropa. Ou seja, eu vou passar no meio dessa turma, vão olhar, mas ninguém vai tocar, porque aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aleluia. Eu quero dizer para você, você vai passar, você vai atravessar o rio, atravessar o mar, e ninguém vai te tocar, porque existe uma credencial sobre a sua vida. O rei já liberou uma credencial, e ele pede: me dá aí essas cartas aí. São documentos. Eu quero essas cartas porque por onde eu passar, ninguém vai me roubar, ninguém vai me tirar nada. Receba essa palavra em nome de Jesus. Como também carta para Asaf, guarda do jardim do rei, versículo 8, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei, versículo 8 termina, e o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aleluia. E o rei me concedeu tudo de forma extraordinária. Então, por último, ele pede o quê? Eu quero material. Aí ele já estava super abusado. Ele estava abusado quando ele pediu as cartas, né? A credencial, ele já estava abusado. Quando ele pediu o crachá para passar no meio da galera, no meio da turma, sem ninguém tocar, sem ninguém me aborrecer, sem ninguém me perturbar, sem ninguém me causar dano algum. Eu quero um crachá. Eu quero um crachá do rei. Ele recebe o crachá, mas ele ficou mais abusado. Ele fala assim: eu quero também uma carta para Asaf, o camarada que comanda o material. Eu quero pegar madeira para levar para fazer lá a porta, para também edificar os muros. Eu quero madeira. E ele fala assim: segundo a boa mão de Deus, o rei me concedeu tudo. Aleluia. Em outras palavras, tudo que ele precisava, irmão, não faltou nada. E aí a última palavra que eu quero liberar sobre a sua vida, mas eu quero pedir para você ficar de pé logo. E eu quero já convidar a oração aqui na frente. Quer receber a cura? Vem, senta na cadeira do milagre. Se não tiver lugar para todo mundo, vem para frente, vem para cá, porque é a fé agora que te traz aqui na frente. Agora é a fé que funciona. Aí, irmãos, a última palavra que o rei liberou foi liberando a carta para o Asaf. Vai lá e pega a madeira que você quiser. Então eu quero fazer liberar a última palavra para a sua vida hoje aqui. Quero dizer para você que não vai faltar nada nesse ano, não vai faltar nada nesse mês, porque uma direção extraordinária, uma direção de Deus extraordinária, significa que não vai faltar nada. Oh, aleluia! Não vai faltar nada. Não vai faltar nada, em nome do Senhor Jesus. Não vai faltar nada, Deus proverá. Então vamos orar por cada vida que está aqui na frente. Na sequência, eu vou subir o monte, tá? Então a gente vai
fazer aqui uma oração de Neemias. Qual é a oração de Neemias? Oração relâmpago. Lá no monte também, a gente tem feito oração relâmpago lá no monte, 10 horas, máximo 10h10 a gente está descendo. O pessoal que está indo sabe disso. Mesmo que a gente passe só um pouquinho de tempo lá, a gente está cumprindo o propósito. Vamos orar. Oh, aleluia. Senhor, nós estamos na Tua presença. E não é por muito falar que seremos ouvidos. Neemias foi ouvido com uma oração rápida, relâmpago. E aqui nessa noite nós estamos também na oração extraordinária. Porque o Deus extraordinário pode trazer uma provisão extraordinária. Pode trazer um milagre extraordinário. Então nessa noite nós estamos aqui, Senhor, diante dessa palavra extraordinária. E cremos que o Senhor tem uma direção extraordinária. Para cada vida que veio aqui nessa noite, algo o Senhor já liberou. E eu tenho certeza, Pai, que algumas pessoas que entraram por aquelas portas, trazendo talvez uma doença, trazendo uma lágrima, uma dor, trazendo um sofrimento, conforme a palavra que foi ministrada nessa noite, que esse é o lugar certo. É perante o Rei que nós conseguimos transformar a lágrima numa grande oportunidade. É nesse momento que aquilo que era tristeza vira um grande testemunho. E eu creio que Neemias, ele ficou marcado. Aquele dia na história de Neemias ficou marcado como o dia não do choro, não o dia da dor, não o dia do sofrimento, mas aquele dia foi o dia do milagre na vida de Neemias. E eu creio que nessa noite, quem veio aqui hoje, não será o dia do choro, não será o dia da lágrima, não será o dia da dor, mas será o dia do teu milagre, é o dia da tua cura, é o dia que essa doença vai bater em retirada, é o dia que essa dor vai desaparecer, é o dia que você vai dormir bem e vai acordar melhor ainda amanhã, é o dia que aquilo que te incomodava vai começar agora a cair por terra em nome de Jesus. Toda perturbação vai cair por terra. A oportunidade apareceu. Estamos diante do Rei, e diante do Rei o choro, ele vira uma grande alegria. O choro Deus transforma numa grande oportunidade. E eu trago essa palavra para você nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Nós expulsamos todo mal, expulsamos a doença, expulsamos a enfermidade, expulsamos toda obra contrária do maligno, toda obra de macumbaria, feitiçaria, olho grande, inveja, caia por terra aqui nessa noite e saia daqui hoje de posse do teu milagre. Saia daqui hoje se sentindo melhor. Saia daqui hoje sentindo que a dor desapareceu, o sintoma da doença sumiu. Aleluia, aleluia. E daqui a pouco você vai fazer novos exames, e o exame vai confirmar que não tem mais nada, para a glória de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é só que Deus que sabe fazer. Ele faz coisas extraordinárias. Aleluia. E nessa noite eu acredito que Ele já preparou esse dia para você. Ele já preparou esse dia para ser aquele dia, o dia de um milagre extraordinário. Aleluia. Vamos louvar, vamos adorar a Deus. Mentira, Deus sabe o tempo exato em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou. Meu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus que sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundo. Meu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. O Deus extraordinário está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Quem diz que a história terminou, certamente não conhece do poder de Deus.
some a terra. Se preciso montar uma operação de guerra, só pra dar vitória ao servo seu. Deus sabe o tempo exato em que deve agir. Quando Deus fala, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. Só ouvindo o barulho de Deus, guerreando, batalhando pelos seus. A palavra de ordem é vitória. Tome posse do que é seu. Vejo Deus caminhando na sua frente, desatando grilhos, quebrando correntes. Vejo o inimigo fugindo. A mão de Deus está agindo. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Com você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus que sabe fazer. Tudo isso em fração de segundos. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus que sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de si. Teu milagre todos vão contemplar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus que sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. No que Deus faz por te amar. Só Deus. Aleluia. Pastor Luiz Fernando vai estar orando ao Senhor. Em seguida vamos estar nos dirigindo ao monte mais uma quarta-feira, naquele santo lugar, orando, intercedendo pelas pessoas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos mais uma vez nessa noite, deste dia, porque verdadeiramente o Senhor nos traz uma grande direção nessa noite. Por isso nós estamos aqui, ó Pai, para receber, porque grandes vitórias, grandes milagres o Senhor tem trazido para a tua igreja nesse lugar. Por isso, Pai, nós te louvamos nessa noite. Aprendemos, Senhor, que não tem outra direção, não tem outro caminho a não ser a tua presença. Meu Deus, muito obrigado por esta noite. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. E graças a Deus. Glória. Aleluia. Quem vai sair daqui hoje na direção de Deus, diga. Há uma direção de Deus para a sua vida. Há um envio de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe.